Portugal vive atualmente uma crise financeira gravíssima. Ela já se refletiu em índices altos de desemprego que devem aumentar ainda mais. Os portugueses aguardam um pacote de ajuda econômica que precisa ser aprovado pelos 27 países da União Europeia. O problema é que alguns já demonstraram má vontade, como conta o correspondente Pedro Bassan. Portugal já navega na crise desde 2001, no que os economistas chamam de a década perdida. A crise financeira internacional de 2008 encontrou um país que crescia pouco e se endividava cada vez mais. Em 2010, Portugal cresceu apenas 0,91%, bem menos do que o Brasil e a média mundial. A dívida pública portuguesa, que é o dinheiro que o governo precisa pegar emprestado para conseguir pagar suas contas, chegou a 93% de tudo o que o país produz. Nós perdemos o ano 2010. Nós sabíamos o que estava a acontecer. Nós sabíamos o que tinha que ser feito. Eu acho que atrasámos-nos muito a pedir o apoio. O FMI e a União Europeia vão emprestar a Portugal 78 bilhões de euros, o equivalente a 180 bilhões de reais. Mas o dinheiro vem acompanhado de péssimas notícias. Para equilibrar as contas públicas, os portugueses vão enfrentar 2 anos de recessão. O aumento médio dos impostos vai ser de 305 euros, o equivalente a cerca de R$ 700 para cada morador do país. A taxa de desemprego deve subir dos atuais 11,1% para mais de 13%. E a economia deve encolher 2% ao ano até 2012. Previsões que já estão se realizando no bolso dos 150 mil brasileiros que vivem por aqui. Se a gente continuar nessa situação assim, como está indo muito brasileiro embora, eu acredito que vão muito mais brasileiros ainda. Uma coisa era você trabalhar aqui, conseguir mandar um dinheiro para sustentar alguém lá no Brasil, ajudar alguém no Brasil. Agora você malmente consegue se sustentar aqui. E mesmo a ajuda dos outros países da Europa, que já foi anunciada, corre o risco de não chegar. O ministro das Finanças britânico disse que se assinar o cheque, vai ser resmungando muito. E o parlamento da Finlândia ameaça vetar o empréstimo, que só sai se todos os países do euro concordarem. Para convencer os finlandeses, a prefeitura de Cascais, nos arredores de Lisboa, fez este vídeo, que virou sucesso na internet. Ele lembra que 71 anos atrás, Portugal doou toneladas de roupas e alimentos para um país pobre que passava fome durante a guerra. Esse país era a Finlândia. Narrado em inglês e tratando a crise com muito bom humor, o vídeo descreve as contribuições de Portugal para o bem da humanidade. Desde os doces e o bacalhau, passando pelo treinador José Mourinho, até os descobrimentos pelos mares do mundo. E é nesse trecho que os portugueses apresentam um argumento indiscutível. Eles dizem: nós dividimos o mundo em 2 com a Espanha e ficamos com a melhor parte. O sol da primavera aquece até a esperança de que os clientes voltem. Não tá fácil lotar o restaurante de comida brasileira. O Anderson é de Rondônia. Há 1 ano chegou a Lisboa para ser garçom. Miqueias veio do Paraná há 3 anos. E agora ambos alimentam uma mesma ideia. Com certeza, no Brasil vai ser bem melhor. A inflação em alta, a oferta de emprego em baixa estão consumindo, o que fez muita gente deixar o Brasil e vir para Portugal em busca de uma vida melhor, de um sonho de prosperidade. É por isso que muitos brasileiros já decidiram. É hora de voltar para casa, redescobrir o Brasil. Portugal tem 600 mil trabalhadores desempregados. Minha geração, toda a gente que quer emigrar e sair para a Europa que nos dê mais perspectivas. O setor de serviços, o mais ocupado por brasileiros, é um dos mais afetados. A gente já não consegue ganhar o que ganhava, receber pelo trabalho aquilo que recebia, então acredito que isso já não está compensando mais ficar aqui. O Ministério do Trabalho se preocupa com esse movimento de volta para casa. Tem muitos segmentos que os portugueses já estariam pouco vocacionados para fazer. Essas comunidades têm um papel extremamente importante. Muitos escondem a fome por vergonha, outros porque os pais dizem às crianças para não falar. A gente percebe nos olhos, quando estamos a comer ou quando eles veem outros colegas a comer, percebemos que há ali um que está com fome. Albina Almeida, presidente da Confederação Nacional das Associações de Pais, não se poupa nas palavras. O Sr. Primeiro-Ministro apela muito ao empreendedorismo, mas o que é que temos feito nas nossas escolas para ensinar o empreendedorismo aos jovens? Muito pouco. Se pensarmos que os vamos ensinar a ser empreendedores com fome... E carência que tem aumentado. Quase
para o dobro o número de alunos em percentagem que possam estar a necessitar de apoio para a alimentação. Os casos de privação alimentar são de tal ponto evidentes que o presidente da Confab diz estar assustado. À segunda-feira, a maior parte das cantinas só precisa de colocar um pouco de água nos pratos porque eles vão quase todos limpos para dentro. Isto dá bem um sinal do que acontece, não é? Nos outros dias volta tudo ao normal, mas à segunda-feira há uma espécie de, peço desculpa da expressão, não é muito feliz, mas me ocorre outra, de lamber de pratos. Um equilíbrio que tem que ter a participação das autarquias. Levantou-se aqui uma grande celeuma do IMI, não se tem levantado uma grande celeuma, tem chamado a atenção para a possibilidade de algumas autarquias, e algumas também já o sinalizaram, poderem não cumprir as missões que têm na área educativa. Bom, isto é desistir do país. Mas as que faltam à escola ficam sozinhas e com fome. São casos cada vez mais frequentes que chegam às comissões de proteção de crianças e jovens em risco e ao Tribunal de Menores. Pais que não têm dinheiro para dar aos filhos uma refeição, pais que não conseguem pagar a prestação da casa, as despesas da educação. Em alguns casos, não há luz nos quartos, nem banheira nas casas de banho, nem eletrodomésticos essenciais. São exemplos de carências graves que, no relatório da Unicef, Carências nas Crianças, colocam Portugal no 5º pior lugar no que respeita às condições de vida. Dos 29 países analisados em 2009, pior na Europa, só a Bulgária e a Roménia. O documento define os pais como tendo um nível cultural baixo, empregados, sem tempo aos filhos, famílias, muitas vezes monoparentais, oriundas dos centros urbanos. As escolas são muitas vezes o primeiro olhar sobre como vivem as crianças. Segundo o estudo da Unicef, as crianças portuguesas têm dificuldade em fazer amigos, uma falta de aptidões sociais que se irá refletir no futuro. Os testemunhos vão se multiplicando. Eu creio que todos os deputados que têm hoje a oportunidade de visitar escolas, se perguntarem aos dirigentes de um agrupamento escolar, aos professores, às associações de pais, se conhecem situações destas, não há uma única escola que não diga que a questão da ausência do pequeno almoço, da falta do pequeno almoço, se está a agravar e que isso está a ter impactos na vida das escolas e, obviamente, na vida de cada uma destas crianças e destes jovens. E é por isso que esta ideia fez o seu caminho. Houve uma petição pública que, entretanto, apareceu, multiplicaram-se estas vozes até na comunicação social. Creio que os peticionários acompanham hoje mesmo o debate que aqui estamos a ter e hoje avaliamos, discutimos várias iniciativas. Eu creio que nós não nos podemos escudar aqui assim em contraposição de argumentos que não resolvam um problema essencial. Podemos fazer avaliações, podemos perceber qual é a situação, podemos fazer um debate sobre as formas de sinalizar estas situações nas escolas, mas uma coisa nós não aceitaremos, que de projetos de resolução em projetos de resolução, uma resposta urgente às situações de fome nas escolas seja adiada. E é por isso, senhoras e senhores deputados, que eu faço um apelo a todas as bancadas e em particular às bancadas da maioria. Vamos criar um diálogo sobre estas iniciativas. Não chumbem aquilo que são iniciativas e propostas que podem ser construtivas. Temos que encontrar uma resposta já, hoje, para aquilo que são as situações de fome nas escolas. É esse o desafio que deixo. Muito obrigada. Há 9 meses, Antônio Manuel come diariamente neste centro de caridade em Setúbal, a 40 quilômetros de Lisboa. O ex-segurança está desempregado há 2 anos e a refeição gratuita tem sido uma ajuda vital. Eu estou aqui até resolver a minha situação, que melhor, não é? Até arranjar um emprego, acabar este curso, arranjar um emprego. Depois já não necessitarei mais disto, como é óbvio, não é? O centro distribui 350 refeições durante o almoço e o jantar. Dá até para escolher entre comer no local ou levar para a viagem. O lugar atrai sem-tetos e desempregados e ainda os novos pobres de Portugal, pessoas com emprego, mas afogadas em dívidas altas. No fim do mês de abril, atingimos um número recorde que nunca tinha sido atingido aqui na Cáritas. 10.000 refeições no mês de abril. Andávamos, o ano passado, pelo mês de abril, andávamos pela média de umas 4.800 refeições. Todos os dias, 44 toneladas de alimentos saem deste armazém público em Lisboa para instituições de caridade. A recessão e o desemprego aumentaram drasticamente a pobreza em Portugal. Em 2010, cerca de 320 mil pessoas buscaram ajuda alimentar, 60 mil a mais do que no ano anterior. Os donativos aumentaram nas campanhas de recolha. Quando há crise, os portugueses
contribuem sempre porque são muito solidários. Mais de 200 mil pessoas em Portugal não fazem ao menos uma refeição completa por dia. O governo está limitado pelos problemas financeiros do país. Quem ganhar as eleições legislativas no domingo terá de implementar novas medidas de austeridade, exigências do Fundo Monetário Internacional e da União Europeia. Você acha que pobreza é só coisa do terceiro mundo? Pois a União Europeia lançou na Espanha o Ano de Combate à Pobreza e à Exclusão Social. O objetivo é lutar contra esse flagelo que afeta 1 em cada 6 europeus. O prédio de classe média, vizinho da comunidade carente. Cenário de terceiro mundo na periferia de Lisboa. É ali onde o angolano José Antônio divide um casebre com 7 adultos e 12 crianças. Ninguém tem trabalho fixo e os serviços que aparecem não sustentam os sonhos de uma vida melhor. Tenho um bom trabalho, uma casa, um bom emprego, uma mulher que gosta de mim. Isso para mim é tudo, esse é que é o meu sonho. Mesmo no centro da cidade, nota-se que o velho continente não resolveu o velho problema da desigualdade. De acordo com a União Europeia, 1 em cada 6 habitantes do continente não ganha o bastante para arcar com as despesas do dia a dia. São 80 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, vítimas da exclusão social. Em países como a Letônia, Romênia, Bulgária, Grécia, Lituânia e Espanha, pelo menos 1/5 da população vive abaixo da linha da pobreza. Em Portugal, a exclusão atinge 18% das pessoas. A Espanha, que ocupa a presidência rotativa da União Europeia, quer liderar a busca por soluções. Hoje, em Madrid, o primeiro-ministro José Luís Rodríguez Zapatero lançou o Ano de Combate à Pobreza, que pretende envolver a sociedade e criar políticas de inclusão social para o futuro. Até porque, com a economia fragilizada pela crise no presente, o Ano de Combate à Pobreza na Europa vai levar bem mais que 365 dias. De Lisboa, Mauro Talhaferri para o Jornal da Record. Maria Salatiene veio à descoberta do mundo, atravessou o Atlântico, embalada por conselhos de amigos. Nós brasileiros viemos para cá convidados por outros colegas, que isso aqui eu acho que é uma grande ilusão. Então a gente vem e eles falam pra gente, não, você ganha em euros, que vale 3 vezes o real. Você manda 100 euros para lá, são 300 reais. Se você manda 200 euros para lá, são 600 reais. Então, só que aqui a gente vive em euros também. A hora de partir está a chegar, mas sobra ainda tempo para contar como a vida em Portugal mudou, como entraram na vida um do outro. Viemos trabalhar no mesmo lugar e a gente brigava muito, muito mesmo. E foi surgindo, aí a gente começou a sair junto. E ele chegou a ir embora para o Brasil, voltou por minha causa. Histórias de amor cruzam-se com desafios de trabalho num país distante. A economia no Brasil está em fase de crescimento, enquanto Portugal está em crise. Na hora de partir, é preciso comprar 2 bilhetes. Não era esperado por mim, que o meu objetivo que eu vim para cá não era namorar e nem nada. Mas aconteceu e as coisas vão acontecendo na vida da gente e a gente não espera um relacionamento tão sério nessa altura. Ainda mais que a gente vem aqui para trabalhar, vem com outros objetivos para voltar. Mas já que aconteceu, tudo lindo. As lembranças que eu vou guardar de Portugal, do meu trabalho de moto e essa cicatriz aqui, ó. 2 cirurgias que foram feitas no meu braço e alguns parafusos que colocaram. E é assim, eu levo as amizades das pessoas, né? Eu levo outra. Acho que eu vou levar um contentor, vou andar de navio, vai demorar mais um bocadinho a chegar. O coração até pode estar tranquilo, mas o que é certo é que vivem em Portugal com a cabeça no Brasil. Everton e a namorada estão a pensar regressar no início do próximo ano. Eu quero ir embora por causa da minha família. Por causa da minha família e assim, o Brasil teve uma época mal, né? Mas hoje em dia o Brasil está muito bom. Meus irmãos já estão todos estabilizados e sempre a falar para mim e para o meu irmão também, falar, vamos embora, vocês têm que vir embora logo. Família numerosa chegou a Portugal também pelas mãos de um dos irmãos. Agora pretendem regressar juntos. Daqui um ano eu já quero estar com o meu escritório totalmente montado e, se Deus quiser, a minha distribuidora já
estocada. Eu sempre gostei de ser vendedor e sou representante comercial no Brasil, então a minha tendência é essa, é vendas. O bilhete já está marcado? Não. Isso vai depender muito como se diz, da minha mulher, né? Por quê? Porque ela não quer ir embora ainda. Ela quer ir para outro país ainda. Ana Rita é a única que não tem pressa em regressar ao país natal. Na verdade, eu tenho vontade de conhecer outros países que ainda não decidi qual. Por quê? Porque, assim, eu vim para Portugal, a minha vontade mesmo era ir para os Estados Unidos. Aí eu vim para Portugal por causa da língua ser mais fácil. Mas outros países, é claro que a gente trabalha menos e ganha mais, né? É o que todos dizem. Ao contrário de Ana Rita, Maria Salatiani tem planos bem delineados. Grávida de 5 meses, não quer passar mais tempo longe da família. Nasce em janeiro e nós vamos embora lá por meio do ano, em julho, mais ou menos. Quer que o seu filho cresça no Brasil? Eu quero que ele cresça no Brasil e que ele viva a nossa cultura. O casamento vai ser no civil, na cidade dele, em Minas, e no religioso, na minha cidade, em Cuiabá. A cidade natal é uma das sedes do Mundial de 2014. Sabe que não tem tempo a perder. Em Portugal, conjuntamente com o companheiro, levam apenas 900 € para casa ao fim do mês. Está crescendo muito e tem muito emprego, tanto na área de hotelaria, como na área de restauração, como na área de construção também. Conheci muita gente boa, muita gente bonita, conheci muitos brasileiros, imigrantes igual a mim. Valeu a experiência de vida? Valeu, nossa experiência é muita. E conheci o amor da minha vida aqui. Já anealharam dinheiro para comprar o bilhete de regresso, mas são muitos os brasileiros a pedir uma passagem de avião junto do programa de apoio ao retorno voluntário. A legislação de entrada, permanência e saída de estrangeiros, e esta legislação prevê uma interdição à entrada de 3 anos, eventualmente com a possibilidade de reembolsar as despesas que o Estado português suportou no âmbito do nosso programa, porque o programa é cofinanciado pela União Europeia e pelo governo português, e eventualmente eles terão a possibilidade de reentrar mais cedo, antes dos 3 anos, caso reembolsem as despesas. O Brasil está em mudança e mesmo quem ganha bem em Portugal sente que chegou a hora. Ninguém morre de fome naquele lugar. Todo lugar que vai tem uma árvore lá, um pé de lá de manga, a pessoa vai lá, arranca e come. Eu tenho um rendimento não muito ruim, mas pronto, para mim já está ficando difícil. Começar de novo vai valer a pena regressar, é assim que pensam. Na bagagem levam histórias de vida que os une para sempre a Portugal. Os portugueses estão cada vez mais pobres em relação aos restantes cidadãos da Europa. Portugal até já foi ultrapassado por todas as regiões de Espanha. Nos últimos 5 anos, a locomotiva do crescimento português tem trabalhado a vapor. Conclusão, estamos cada vez mais longe do comboio europeu, que tem avançado a outra velocidade. Há 5 anos, a riqueza média dos portugueses ultrapassava o rendimento das regiões espanholas mais pobres, a Andaluzia, a Extremadura e Múrcia. Mas agora Portugal é já o território onde se vive pior em toda a Península Ibérica. No conjunto dos 12 países onde circula o euro, somos a economia com os ordenados mais baixos, isto é, onde o rendimento médio dá para comprar menos produtos ou serviços. Pior, continuamos a perder terreno mesmo se tivermos em conta todos os 25 países da União. A riqueza dos portugueses já fica muito abaixo dos rendimentos de gregos ou espanhóis. Na verdade, estamos agora ao mesmo nível da República Checa e de Malta, depois de 20 anos com tantos milhões de euros. Senti que ao menos tinha um objetivo, que agora não me sentia completamente num vazio, que não tinha trabalho, não sabia como é que seria o meu futuro. Assim, sei que tenho um objetivo que não sei se, pronto, o que quer que seja, sei que tenho um caminho a percorrer e já sei qual é que será. Portanto, senti-me sim bastante aliviada. Ser médica dentista agora, iniciar a nossa carreira cá em Portugal, é impossível. Acho que só mesmo pessoas que tenham conhecimentos ou que tenham muita sorte, mesmo os melhores alunos, eu digo-lhe, a nossa turma éramos
todos muito bons alunos e acho que mesmo ser bom aluno aqui já nem faz diferença para arranjar trabalho. Mais uma vez, como sempre, os portugueses estão de partida para os 4 cantos do mundo. E conta a história que sempre que o país está em crise, uma vaga imensa de gente compra um bilhete só de ida. Ei-los que partem, novos e velhos, operários e doutores, homens e mulheres, de mochila ou malas de marca pela mão. Com António Teixeira, encarregado de obras, vão mais 3 operários da construção. Saíram de Santa Comba, Nelas, Tábua, com destino às florestas africanas, onde abrem estradas. Nós, patriados, somos uns 60. Vou para a Guiné Equatorial. Guiné Equatorial? Porquê? À procura de uma vida melhor e estou lá a trabalhar e aqui em Portugal está um bocado difícil. Estive na A8, entre Valado de Frades, Pateias, estive em várias obras. Nessa altura ganhou o seu salário melhor do que agora? Cá? Ganhava, posso dizer que sim. Posso dizer que sim. Não, agora não se consegue, de maneira nenhuma, metade. Nem trabalho? Nem trabalho. Ganha-se mais alguma coisa, mas sai do corpo, sai-nos do corpo. Porquê? É o sacrifício. Faço muito sacrifício para se ganhar mais qualquer coisa. Posso perguntar quanto é que ganha estando a trabalhar na Guiné? 1.400 euros. E cá, quanto é que ganhava? Cá ganhava uma média de 800. Mas sai por 1.400 euros? Tenho que sair. O Brasil poderá ser um mercado de exportação de todo o tipo de emigrantes portugueses, mais ou menos qualificados. Há lugares? Há muitos. O Brasil precisa de talvez dezenas de milhares de engenheiros, de arquitetos, de quadros técnicos. O volume de investimento que está previsto para o Estado do Rio de Janeiro para estes próximos 3, 4 anos é mais ou menos 1/3 do PIB português. Portanto, isto significa que vai haver ali muita oportunidade. Já há hoje, para muita gente. Ou seja, investimentos na ordem dos 55 mil milhões de euros. Fronteiras que se abrem e outras que se fecham. A livre circulação na União Europeia aperta o cerco à entrada de portugueses. O fluxo migratório de Portugal para a Europa vai ser limitado. E há também países em que 1/3 dos desempregados são imigrantes portugueses e não há mais empregos para os que continuam a chegar. Cito-lhe o exemplo do Luxemburgo, é muito concreto, que nos pedem para recomendarmos que mais ninguém imigre para ali. Mas se não vão para aí, para esses destinos, vão para outros ou ficam por cá? Alguns vão para outros, a maioria fica cá e daí que a pressão social esteja a aumentar e os problemas sociais estejam a aumentar em Portugal. Portugal deu-me possibilidades que eu não quis aceitar, porque portanto, tem condições miseráveis e nós estamos fartos de ser explorados, não é? Eu estou contente. Acho que é uma mudança porreira e Dublin é um país, aliás, é uma cidade, e a Irlanda é um país sim, muito mais à frente. Não deixa tristezas? Não, olha, tenho pena de ter deixado cá a minha moto. Vai para fora trabalhar, vai emigrar, vai trabalhar temporariamente? Para não vir mais. Sim, se possível. Então, que decisão? Porque o mercado cá está horrível. As empresas estão a explorar imenso os estágios, os estagiários, pessoas que acabam os cursos, etc. E ser estagiário durante um ano a servir cafés e não aprender nada é horrível, não é? Portanto, vou para lá fazer aquilo que eu quero, a ganhar assim, o salário de 2.000 e tal. E aqui? Em publicidade, no meu ramo. E aqui ganhava quanto? Aqui, depois de estar um ano a servir cafés, ia ganhar 800 euros. É o fim das férias. Natália e José Machado dizem que regressam a casa no Canadá. Fui porque a vida em Portugal era difícil e eu resolvi emigrar. Adorei. Não teve pena, não teve tristeza? Isso depende do país também. Depois naturalizei-me canadiana, hoje luso-canadiana. Tenho 2 reformas, estou muito bem. E não quero saber de Portugal. Só. Nunca trabalhou? Não quer saber de Portugal? Nunca trabalhei lá no Canadá. E deram-me 2 reformas. Nessa altura, quando diz que era difícil, consegue imaginar agora como é que se vive em Portugal ou não? Olha, agora parece-me que ainda é pior.
Nessa altura havia paz e descanso e toda a gente trabalhava. E agora encontramos aqui a maioria das pessoas tudo desempregado. Perceberam? Partiram há 30 anos pelas mesmas razões que outros partem agora. Muitos vão sem as garantias de trabalho que José Machado teve no Canadá. Nas palavras do primeiro-ministro, foi um murro no estômago. É o chamado murro no estômago. A classificação do risco da dívida portuguesa, que é agora de BA2. Nos mercados financeiros é igual a dizer que descemos até lixo. A nota foi atribuída pela agência de notação financeira norte-americana. A Moody's baixou a posição de Portugal em 4 níveis. O Ministério das Finanças reagiu de imediato para dizer que a decisão ignora os efeitos da sobretaxa extraordinária em sede de IRS, já anunciada pelo Governo. O gabinete do ministro Vítor Gaspar reafirma a intenção de reduzir o déficit e garante que a estratégia de ajustamento inclui um esforço determinado para controlar e reduzir a despesa pública na execução orçamental de 2011 e na consolidação em 2012 e nos anos seguintes. A banca está em forte queda, o setor da indústria apreensivo. Então o que é que as agências de rating querem mais? Que permitam uma expressão que façamos o pino, pelo amor de Deus, há condições de estabilidade, de objetividade, de promovermos o crescimento económico e, entretanto, permitam-me também a expressão, este murro no estômago. Sozinhos não iremos lá, é necessário que a União Europeia se defenda rapidamente destes ataques cirúrgicos. Está a pôr em causa tudo aquilo que tem vindo a ser acordado e que tem claramente vindo a ser aprovado por todas as entidades, desde o Fundo Monetário Internacional até a União Europeia, o Banco Central Europeu. A decisão não é correta, a meu ver. Tem algum indício neste momento de terrorismo verbal contra o novo governo, claramente maioritário no país, que está a tomar decisões corretas, é lamentável. Carlos Carvalhas não antevê uma solução e culpa o governo. Portanto, isto mostra aqui que a estratégia do governo é errada e mostra também que o pensamento daqueles economistas e figuras de rodas do PSD que dizem temos que agora cumprir o plano da Troika e depois então renegociar, também está completamente errado. A Agência de Notação Financeira acredita que há um risco crescente de Portugal precisar de um novo pacote de ajuda. Por isso, Portugal foi atirado para o lixo. Nos primeiros minutos em solo português, um taxista me deu a pista de que país eu iria encontrar. As pessoas não têm muito dinheiro para gastar também, economizando o que podem. À noite fui caminhar e me surpreendi com a quantidade de gente dormindo na rua. Muitos têm a história parecida com a desses dois Joãos. Quanto tempo o senhor está dormindo na rua, seu João? Há lá para 6 meses. Tanta casa que eu já fiz e agora me toca dormir na rua. Lisboa continua linda, mas longe dos olhos dos turistas, é uma cidade tensa, preocupada. Na porta de uma agência de emprego, o segurança não me deixa entrar, mas eu encontro Liliana, que antes tinha um bom emprego. Eu tive que mudar muita coisa. Tivemos que retirar as férias. Agora não se faz férias. Fica-se cá em Portugal. Assistente social, com curso universitário, ela já pensa até em fazer faxina num Portugal cada vez mais parecido com o Brasil que ela costumava ver na TV. Portugal está a ficar cada vez mais pobre, ainda por cima com a faixa etária em que nós temos cada vez mais idosos na pirâmide, não é? E a camada jovem, a camada ativa não tem emprego. O psilê também é desanimador. O senhor já viu tempos assim? Nunca na minha vida. Ele se foi sem comprar o jornal. Pior para quem vende. Um dos setores que mais sentiram a crise foram justamente as bancas de revista. E para um público específico, o seu Vitor é o dono da banca. Quem deixou de comprar que tipo de revista, seu Vitor? A revista que nós titulamos para cor-de-rosa ou de fofoquices. Por enquanto, a crise derrubou a fofoca. É quase. Por enquanto. Por enquanto. Não foi só a fofoca que ficou de lado. As contas apertadas também atingiram em cheio o orgulho dos nossos colonizadores. Para conseguir dinheiro, o governo aumentou os impostos e quase tudo ficou mais caro em Portugal. Inclusive, o cafezinho que os portugueses tanto gostam. As refeições também ficaram mais caras. E o resultado disso a gente pode ver nos restaurantes. É quase hora do almoço
e o público sumiu. Tá faltando cliente? Onde estão os clientes? Tá faltando vocês, né? Muito por culpa dessa sacolinha aí. A marmita é a nova mania de Portugal. O que tem aí? Uma sopinha de legumes, algo tipicamente português, que é bacalhau com grão. O cardápio é saboroso, a vida é que não anda dando gosto. As pessoas vão sentindo mais a crise e que vão ouvindo, vão estando mais assustadas com as notícias, cada vez mais pessoas aderem ao trazer comida de casa. A classe média definitivamente aderiu à marmita. Filipa perdeu o emprego e, para não tirar os 2 filhos da escola particular, nem usa mais o carro. E agora faz a comida que eles levam para o colégio. Comem melhor e poupamos 200 euros ao final do mês. E nessas horas, até a hortinha do fundo de casa ajuda. A senhora começou a vender? Sim, eu sábado ainda faço uns truquinhos. O que vem pela frente, ninguém sabe ao certo. Deixei o país para trás com a imagem de uma senhora cantando na rua. Uma canção triste, daquelas que ficam na cabeça depois de um mergulho na nova realidade de Portugal. Portugal, assim como o resto da Europa, sente na pele o mal de que o Brasil já padeceu antes. A crise nivelou nossos patrícios por baixo, abalou a autoestima do povo, limitou as expectativas de crescimento, expulsou os jovens. É triste ver a situação deles. Os governos parecem perdidos, precisam investir, fazer a economia girar, gerar empregos, mas eles não conseguem. A ordem que vem de cima é cortar gastos, aumentar impostos, tudo para segurar a inflação, tudo que acaba gerando recessão. Em matéria de volta por cima, o Brasil tem muitas lições a ensinar. Mais uma vez, os colonizados podem ser a salvação dos colonizadores. Na visita da presidente Dilma Rousseff a Lisboa, o governo de Portugal pediu ajuda ao Brasil para superar a crise econômica. Quem informa é o correspondente André Luiz Azevedo. O motivo oficial da visita foi o encerramento do Ano do Brasil em Portugal. Durante 10 meses, artistas brasileiros se apresentaram numa casa de shows, criada especialmente para o evento. O governo quer agora manter o espaço aberto para difundir a cultura brasileira no exterior. A presidente também se encontrou com líderes portugueses, como o ex-primeiro-ministro e ex-presidente Mário Soares. Mas Portugal espera do Brasil bem mais. Os dirigentes portugueses deixaram bem claro que gostariam de receber um apoio econômico mais efetivo da antiga colônia, com investimentos diretos de empresas brasileiras aqui, que poderiam ajudar o país a sair mais rapidamente da crise. A crise econômica da Europa foi um dos principais assuntos das reuniões de Dilma Rousseff com o primeiro-ministro Passos Coelho e o presidente Cavaco Silva. Num discurso, o presidente português pediu especificamente mais investimentos do Brasil. A ajuda poderia ser por meio da participação de empresas brasileiras na compra de estatais portuguesas. Estou convencido que esta visita da Presidente da República do Brasil contribuirá para alertar os empresários brasileiros para as potencialidades de Portugal. No discurso, Dilma Rousseff garantiu que o Brasil tem interesse em aumentar a cooperação comercial com Portugal. O Brasil teve sempre um olhar de preocupação quando tratamos das questões relativas à crise econômica que afeta a Europa. E eu expressei para o presidente o meu desejo de que estejam mais próximos os momentos que vão levar a uma retomada do crescimento e, portanto, uma melhoria da situação para as populações europeias. Chegou depois para uma cerimônia cheia de tradições, a começar pelo cortejo pelo pátio da universidade, fundada no século XIII. Lula, o operário que chegou à presidência da República, foi indicado ao título de doutor honoris causa pela luta contra a fome, a miséria e a desigualdade. Lula disse que, mais que um reconhecimento pessoal, o prêmio é uma homenagem a todo o povo brasileiro e, mais uma vez, lembrou do ex-vice-presidente José Alencar. Nada disso teria sido possível igualmente sem a colaboração generosa e leal
daquele que foi o meu parceiro de todas as horas. A homenagem é a um ex-presidente brasileiro, mas à cerimônia aqui na Universidade de Coimbra compareceram o presidente e o primeiro-ministro demissionário portugueses. É que em tempos de crise, como a que enfrenta Portugal neste momento, não custa nada estreitar um pouquinho mais os já estreitos laços entre os dois países. O presidente Cavaco Silva sentou-se ao lado de Dilma, mas falou do que ouviu. Tanto na entrada como na saída, ele e o primeiro-ministro José Sócrates ignoraram as perguntas sobre a eventual ajuda financeira do Brasil a Portugal. O que o senhor achou da ajuda oferecida pela Dilma para o país do senhor? Olá. Simone Queiroz, SBT Coimbra. As histórias que estão saindo sobre a ajuda do Brasil, não a ajuda do Brasil. O que o senhor achou da possibilidade de ajuda oferecida pela presidente Dilma? Se não se importa, eu gostaria de falar de outra matéria que tem a ver com a cerimónia que vamos ter. Mas como a crise no país, o senhor não, ela ofereceu uma ajuda. Se não se importa, eu gostaria de falar do ato tão importante que constitui este doutoramento honoris causa. E a homenagem que vão fazer ao ex-presidente Lula, uma das grandes personalidades mundiais. E é sobre esse assunto que eu gostaria de falar. É este o motivo que o traz a Coimbra. Os jornalistas passam, entretanto, ao lado do assunto que lhes interessa e vão ao encontro do interesse de José Sócrates. O que o senhor pode falar sobre o ato hoje? Acho que é o Presidente da República. Seria, pá. Isso é um seria, francamente. Calma, pá. Temos muitas oportunidades. Chega Cavaco Silva, os microfones mudam de direção, apontados ao Presidente da República com o mesmo objetivo. Presidente, bom dia. O que o senhor achou da ajuda oferecida pela Dilma para o país do senhor? Olá, desculpa, como está tão confuso. Com licença, vocês estão não pode ser. Esta terça-feira, a Presidente do Brasil disse que está a estudar a melhor forma de ajudar Portugal e admite comprar dívida. No caso dos títulos, nós temos de cumprir os requisitos que dizem respeito ao uso das reservas do Brasil, a compra de títulos da dívida. Quais são os requisitos do Banco Central? É que sejam títulos que tenham uma classificação, que é, se eu não me engano, AAA. Assegura que não houve ainda nenhum pedido formal, já houve conversas, mas nada conclusivo. Há quem diga que a visita informal deveria ter sido discreta, mas a cada passo Dilma Rousseff desaparecia entre os grupos de estudantes brasileiros. As palavras foram poucas, mas suficientes para deixar uma promessa e garantir que gostou do que viu. Foi fantástico ver tanto a biblioteca como agora a capela. Falou com os estudantes brasileiros. Acha que o Brasil pode ter algum papel a desempenhar na ajuda a Portugal? Sem dúvida, o Brasil sempre deve ajudar Portugal. A turista Dilma não fugiu ao entusiasmo dos compatriotas. Claro que não faltaram as fotografias de grupo e os estudantes aproveitaram para pedir que seja resolvido o problema das equivalências quando regressam ao Brasil. Fernando é o ministro da Educação, a quem a Presidente passou o recado. A reivindicação aqui é menos burocracia na revalidação do diploma. Em passo acelerado, a Presidente fez o percurso até ao Museu Nacional Machado de Castro. Antes de voltar ao hotel, ainda teve tempo para, pela terceira vez no mesmo dia, garantir que Portugal pode contar com a ajuda do Brasil. O ex-presidente Lula escolheu Portugal para passar a primeira festa da independência depois de deixar o poder. Lula propõe que o Brasil ajude os antigos colonizadores a sair da crise. Mauro Talhaferri tem os detalhes. No 7 de setembro, o hino do Brasil soou em Portugal. Mas em vez de falar na data que nos separou, os dois países discutem parcerias. A presença do primeiro-ministro português, Pedro Passos Coelho, na festa da nossa independência, é sinal dessa tentativa de aproximação das duas economias, articulada pelo ex-presidente Lula, que faz visita de 2 dias a Lisboa.
Lula teve encontros reservados com o primeiro-ministro português, com o presidente da República e até com o líder da oposição. Em crise, Portugal vai privatizar empresas, o que para Lula é uma oportunidade para investimentos brasileiros, especialmente nos setores da aviação civil e da indústria naval. Portugal e o Brasil não podem ter uma balança comercial só de 2 bilhões de dólares, porque Portugal pode ser uma porta da entrada do Brasil para a Europa. Quinta-feira, dia da nova coluna do Jornal das 10. O nome está aí. Um olhar de... A inspiração de hoje nasceu de um artigo publicado num dos jornais mais influentes do mundo, o inglês Financial Times. O colunista propôs uma solução curiosa para a grave crise financeira de Portugal. Sugeriu que o país deixasse a União Europeia e virasse uma província brasileira. O correspondente Pedro Bassan embarcou na brincadeira e convida você agora para um exercício de ficção. Nesse momento, em Um Olhar de Lisboa. E se Dom Pedro não tivesse dado o grito? Hoje em dia parece óbvio que Brasil e Portugal são dois países diferentes, mas nem sempre foi assim. A ideia de uma ruptura completa, de independência ou morte, só nasceu poucas semanas antes do 7 de setembro, depois de atitudes radicais das cortes portuguesas que queriam recolonizar o Brasil. O que os brasileiros queriam mesmo era seguir um caminho parecido com o do Canadá ou da Austrália. Os dois países são independentes, mas até hoje são muito ligados à Grã-Bretanha e têm a Rainha Elizabeth como chefe de Estado. No século XIX, o Reino Unido de Brasil e Portugal existiu por 7 anos, mas hoje em dia nem Portugal tem mais rei. E a figura simpática do presidente Cavaco Silva não parece suficiente para convencer o povo brasileiro a abraçá-lo como líder. Mas a ideia de um só país de língua portuguesa, espalhado entre a Europa e a América, foi lançada recentemente pelo jornal inglês Financial Times. O artigo sugeria que Portugal abandonasse a União Europeia e fosse anexado pelo Brasil. A palavra anexação gerou revolta entre os portugueses. Mas se trocarmos por união entre dois povos irmãos, a proposta ganha cores bem mais suaves e não parece tão má. A dívida portuguesa seria facilmente absorvida por uma economia tão grande como a brasileira. Em troca, ganharíamos um território do tamanho de Santa Catarina, com uma população equivalente à do Rio Grande do Sul e que produz uma riqueza comparável à do Rio de Janeiro. As vantagens seriam consideráveis. Decretada a união, o Brasil entraria imediatamente para a lista dos vencedores do Prêmio Nobel, graças ao nosso compatriota José Saramago. Cristiano Ronaldo poderia nos dar uma forcinha na próxima Copa Luso-América. E o melhor de tudo, poderíamos dizer que o pastel de Belém é um produto genuinamente verde-amarelo. Mas, pensando bem, tudo vai continuar do jeito que está. Nem Brasília, nem Lisboa abririam mão de ser a capital desse novo país. E como ele iria se chamar? Brasigal? Portuzil? Horrível. Já imaginou a distância que os times brasileiros teriam que percorrer para jogar contra o Benfica no Luso Brasileirão de 2012? E os times portugueses não aceitariam jogar na Libertadores, que celebra aqueles que nos libertaram da opressão de Portugal. E até as semelhanças enganam. Assim como no Brasil, em Portugal os donos de padaria também são portugueses. Mas aqui eles não fazem o nosso pãozinho francês, que aliás é chamado em Lisboa de pão brasileiro. Essa história de falar a mesma língua que às vezes nos faz pensar em voz alta. É claro que essa união é impossível nos dias de hoje, mas por outro lado, também é óbvio que existe uma certa nação formada por 250 milhões de pessoas que falam português em todos os continentes. Os economistas falam até num certo valor da língua portuguesa, com base na capacidade que ela tem de estimular os intercâmbios econômicos. E de fato, os portugueses valorizam muito isso. É só perguntar a eles se nós falamos a mesma língua. A resposta vai ser "Inapá, pois", que traduzindo quer dizer sim.
Em Portugal, virou a visita da Dilma foi vista um pouco pela imprensa como uma tábua de salvação. Não, o Brasil vai ajudar Portugal a sair da crise. A presidente Dilma Rousseff foi a Portugal essencialmente para participar da cerimônia de premiação do ex-presidente Lula em Coimbra. A presidente brasileira afirmou que o Brasil estaria disposto para ajudar Portugal, mas o grande problema é que não é apenas com ajuda financeira que o país pode sair da situação em que se encontra atualmente. É uma enorme crise provocada essencialmente pelo excesso de endividamento e pelo excesso de déficit do país. O único auxílio que Portugal realmente pode fazer depende deles mesmos, é dar o calote. Vamos ser francos e diretos e claros nas coisas. Não tem saída para Portugal. É uma crise econômica que se transformou numa crise política e agora a crise política está sendo um combustível para piorar e muito a crise econômica. O governo fez vários pacotes de austeridade, salário, decidiu que vai mandar embora funcionários públicos, aumentou impostos. O crescimento de Portugal nos anos prévios à crise de 2008 foi na média dos 5 anos anteriores, foi de 1,1%. É evidente que nessa situação você vem com um pacote de austeridade, corte de gasto, congelamento de pensões. É uma crueldade, é um crime contra os velhinhos como eu. Na verdade, está todo mundo imaginando que Portugal vai ter que fechar esse acordo com o FMI ou com a União Europeia, com o Banco Central Europeu, para ter um empréstimo. O problema é que, sem governo, como é que vai ser? O primeiro-ministro José Sócrates renunciou porque o pacote de austeridade que ele havia encaminhado ao Congresso, o quarto, foi rejeitado e ele não teve outros caminhos senão pedir demissão e forçar a convocação de novas eleições. O governo, de fato, é o primeiro-ministro, não o presidente. E sem primeiro-ministro, quem é que vai se comprometer, de fato? A eleição não vai abrir nenhuma possibilidade de saída, porque o programa de austeridade que foi combinado com a União Europeia terá que ser assumido pelo partido que vencer a eleição. E é muito pouco provável que o vencedor seja muito diferente dos partidos tradicionais que estiveram no governo nesses anos todos. Houve um artigo no Financial Times sugerindo a anexação de Portugal pelo Brasil. Parece que há uma inversão de papel entre o Brasil e Portugal, entre o colonizador e a colónia. Eu me lembro que no Congresso Constituinte de 1986, eu sugeri ao deputado José Lourenço, de origem portuguesa, que apresentasse uma emenda devolvendo o Brasil a Portugal, com uma cartinha de pedido de desculpas pelos estragos que causamos nesses 150 anos de independência, porque realmente o Brasil estava à rasca naquela ocasião, agora Portugal que está à rasca. Né? É uma coisa muito mais de brincadeira, muito mais irônica, porque é evidente que no regaço da União Europeia, Portugal tem muito mais condições de se safar dessa crise a curto, médio ou longo prazo, do que ficar abandonada, se deixar o euro, qualquer coisa parecida, ou se aliar ao Brasil, porque você nunca sabe o que acontece desses lados do Atlântico.